O pré-candidato à presidência Renan sinalizou abertura para alianças com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e afirmou que o resultado da pesquisa divulgada nesta quarta reforça sua viabilidade eleitoral. Eu queria um vídeo disso, o Luiz Melodia. Estou lendo uma reportagem do Estadão, em evento com investidores. Eu vi esse vídeo. Ele também fez críticas ao Flávio e disse que votar no Flávio é votar em bandido. Renan associou o senador a escândalos e afirmou que não há meio termo na avaliação sobre o adversário, além de reforçar que vê o apoio a Flávio como uma escolha incompatível com o que considera aceitável na política. Abre aspas, como eu digo, o Flávio Bolsonaro não pode ver um cara envolvido num escândalo, ele vê um esquema e fala, por favor me inclua. Não existe meio gangster, fecha aspas isso. Concordo totalmente com o Renan. Ele disse que está aberto a negociações com os outros nomes da direita, especialmente Caiado, com quem lembrou já ter atuado em momentos decisivos, como no impeachment da Dilma, e avaliou que a parceria deu resultados. Mas isso é novo, eu não tinha visto, ontem eu fiquei o dia fora. Abre aspas, a última vez que trabalhei com Caiado, a gente derrubou o PT. Fecha aspas, disse o Renan. Ele acrescentou que não descarta conversar com Romeu Zema, mas criticou o que chamou de submissão ao bolsonarismo. Apesar da sinalização, tô lendo uma reportagem do Estadão, viu? Cadê o vídeo? Tem um vídeo do Renan lá fazendo um discurso lá com investidores. Agora nós temos dois nomes aí, tem a Helena, que deve saber, e o Pablo também. Apesar da sinalização, Renan afirmou que precisa se provar eleitoralmente antes de avançar nas negociações e disse acreditar que pode ultrapassar os concorrentes ao comentar os resultados da pesquisa divulgada nesta quarta. O Renan já passou há muito tempo o Caiado e o Zema. Eu acho que, vamos lá, falar do Caiado, que eu inclusive acredito que está atrás do Renan Santos. O Caiado deve ter, na realidade, acho que na próxima Atlas Intel, que será divulgada na próxima sexta-feira, dia 19, o Caiado já tem uma diferença de 4, 5 pontos atrás do Renan Santos. Não estão empatados tecnicamente. Acho que o Renan, perante o eleitorado brasileiro, já deve ter uma aprovação aí de mais de 2 dígitos, 11%, 12%. Na realidade, não estou dizendo que os institutos darão isso, e muito menos a Atlas Intel na semana que vem. Eu acho que a Atlas pode dar 8%, que a Atlas faz uma pesquisa decente. Mas o Renan Santos cresceu muito. Agora, sobre essa questão do Caiado, eu de verdade não sabia. Fiquei sabendo agora, lendo a reportagem do Estadão. Tem um vídeo aí, Luiz Melodia? Encontrou alguma coisa do Renan Santos com os investidores? Não encontrou? Pô, você tá... Enquanto isso, Pablo Galvão, o que você acha aí do aceno do Renan ao Caiado? Eu lamento profundamente que o Caiado, né, um político renomado, conhecido em todo o país, um médico, né, uma pessoa que cuida de vidas, tenha tendenciado o seu apoio para uma pessoa como Flávio Bolsonaro. Fico extremamente aborrecido, triste por conta de uma situação dessa. Eu entendo o termo política como algo efetivo, né? A pessoa que hoje pensa em política, ela tem que pensar como uma coisa que tem que ser para todos e não individualizada, né? E o Caiado, como um homem que eu acredito que inteligente que seja, assim como também o Romeu Zema, eles já devem ter enxergado qual é a melhor opção para o país. Então, por que ele não tendenciou o voto dele para esse lado, da melhor opção para o país? Por que ele está tendenciando para o outro lado? O que ele está ganhando com isso? Então, toda a linha de raciocínio que eu tinha em relação à personalidade desse político, do Ronaldo Caiado, acaba de cair por terra. Eu falei a mesma coisa há algum tempo depois dos posicionamentos do Caiado, porque eu tinha uma imagem do Caiado também, muito diferente como você. E depois dessa pré-campanha, eu entendi, acordei. Ô, doutor Urso, o que você acha aí do Renan Santos falando sobre o Caiado? O que você acha, meu querido? Cadê o doutor Urso? Vamos lá? Agora. Oi. Consegue me ouvir, Timóteo? Tô ouvindo. Pode falar. Olha, eu acho o Caiado um baita nome, tá? Eu me decepcionei um pouco com a conduta dele nos últimos anos perante o bolsonarismo, mas o Caiado, ele é um médico, é um cara de formação. Saiu, inclusive, eu tava vendo no X esses dias, uma matéria da Veja na capa, da década de 90, e o Caiado já falava contra
revolta agrária, contra a esquerda, contra o MST, é um cara que tem trajetória, é um cara que quando foi governador conseguiu mostrar ótimos índices. Então, por exemplo, Goiás foi o estado que mais cresceu o PIB agora em 2026. No primeiro semestre cresceu 4,4, foi o estado que despontou líder em crescimento. E isso tem sido uma tendência. Nos últimos anos, Goiás sempre esteve entre os top 3 posições do estado que mais cresceu. Também foi um governador que conseguiu solucionar a questão da segurança pública. Então, Goiás é muitas vezes dito como o estado mais seguro do Brasil. Não chega a ser em números, mas foi o estado que mais melhorou seus índices de segurança pública, justamente com a política ostensiva. O Caiado, ele é um cara que conseguiu enfrentar vários esquemas de corrupção no estado, conseguiu desmantelar várias operações do crime organizado, sofisticar a cadeia produtiva de Goiás, atrair investimentos para o estado, fez obra de infraestrutura. Então eu acho ele um baita governador. Me deixou particularmente muito triste o posicionamento dele relativo ao Bolsonaro, porque o Caiado estava numa relação muito submissa, então cada mini crítica que o Caiado fazia, ele tinha que pedir desculpa. Então na época da pandemia, por exemplo, quando o Bolsonaro tinha aquelas falas problemáticas sobre vacina, o Caiado se posicionava contra como médico, e ele tinha que vir pedir desculpa para não perder o eleitorado dele, a base aguerrida. Agora também essa campanha, quando teve o vazamento dos áudios do Morcaro, por exemplo, por Flávio, que vídeo vergonhoso do Caiado. O Zema, que é um cara fraco, que fala mal, teve uma fala muito mais contundente, foi muito mais homem, de falar, olha, isso daqui é errado, e o Caiado, nosso inimigo é o PT. Então, assim, eu acho que o Caiado é um baita político, um dos grandes da Nova República, mas vem tido uma postura muito feia. E eu vejo com bons olhos essa aproximação. Eu acho que o Renan Santos tem que agregar esses nomes cacifários. O Caiado é um cara que tem história. Quando o impeachment da Dilma foi feito em 2016, ele era muito mais benquisto, muito mais conhecido do que o Bolsonaro em 2018. Do que o Bolsonaro, por exemplo. É que em 2018 o Bolsonaro vai ficar famoso contra a campanha eleitoral. Mas o Caiado era aplaudido de pé nas manifestações contra a Dilma. Então, essa reaproximação, que é o que o Renan fala, né? Quando a gente trabalhou junto, a gente derrubou um presidente, eu vejo com muito bons olhos, eu espero que dê bons frutos. Perfeito, doutor Urson, 10 horas e 2 minutos. O Renan está fazendo estrategicamente o trabalho certo, porque ele vai ficar em terceiro lugar, isolado inclusive, e é mais fácil ele agregar esses dois nomes para uma tentativa de ir ao segundo turno, do que deixá-los ao Flávio Bolsonaro. Porque a próxima pesquisa que vai apresentar o Renan com 2 dígitos, o que ele vai fazer? Ele vai polarizar com esses dois, entregando esses dois para o Flávio Bolsonaro, ou vai procurar agregá-los ao grupo? Entendeu a estratégia? Pelo menos eu estou vendo dessa forma. O Renan vai aparecer forte, e o Flávio vai continuar descendo, e ele pretende ir ao segundo turno. Então ele vai procurar uma aproximação com o Zema e com o Caiado para conseguir enxergar com musculatura no segundo turno e tirar o Flávio Bolsonaro, se mostrando como um candidato com viabilidade para ganhar do PT. É uma estratégia razoável, Pablo. O que você acha? Eu vou citar uma frase do Renan, onde ele diz o seguinte: se eu passar de 2 dígitos, eu ganho a eleição. Ele falou isso? Ele falou isso. Então, a estratégia é essa. Então é mais fácil ele pegar o 3, o 4 do Caiado, o 2 do Zema e se unir. Não sei se eles vão ter essa capacidade, porque o problema que a gente cai sempre é perguntar, será que o Caiado vai ter capacidade de se desvincular do bolsonarismo? Será que o Zema vai ter coragem de dizer, não, eu vou estar com o Renan Santos, é um candidato mais viável, depois de ter sofrido um bocado? Diga aí, Pablo. E mais importante que isso, as pessoas, os eleitores, que são esses eleitores dessa polarização infernal que vivemos hoje no país, precisa haver uma disseminação desses eleitores. Eles precisam enxergar melhor pessoas que têm real capacidade de trazer transformações para o país. Então, se ocorrer, mais importante do que pegar 2% de um e 3% de outro, do Zema e 3% do Caiado, é ocorrer uma diluição desse pessoal que está apoiando o primeiro e o segundo lugar, para cair em cima do terceiro. Para ver que estão unidos, né? Vou para lá. Eles estão unidos, eu vou sair do Flávio e vou sair do Lula. É existe vida apoiando a esquerda, a falsa esquerda e a falsa direita. Existe vida, existem pessoas inteligentes. Inclusive, eu acredito muito que a Brado está plantando uma sementinha na cabeça de cada eleitor desse. Está fazendo eles começarem a pensar.
na importância de parar com essa polarização infernal que existe no país e focar numa resolução definitiva para os nossos problemas. São agora 10 horas e 5 minutos. Ô, doutor Urso, você está ouvindo a nossa análise aí? Interessante o que o Pablo disse, né? O que você acha? Não, eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que o Renan ele tem que fazer esse movimento agregador. O Renan agora ele tem esse grande desafio de chegar a 2 dígitos. Olha, você falou da Atlas, que vai dar 8%, eu acho que vai dar mais. Eu tenho ouvido uns tracks internos que tá rondando 10%. A gente tá com 9,4. Não posso dar minhas fontes, mas vocês sabem que eu tenho amigos que trabalham em várias campanhas. Eu acho que ele vai surpreender na próxima Atlas. E se o Renan começa a despontar com 2 dígitos, quando o Renan passa, isso começa a ser uma força orbital, porque ele passa realmente a ser visto por todo o eleitorado como uma candidatura que tem potencial de vencer as eleições. E aí sim, a gente vai ver migrar votos do Caiado, do Zema, do próprio Flávio Bolsonaro, porque eu acredito que até agora o crescimento do Renan não se deu em cima do Flávio Bolsonaro. Eu acho que parte muito tangencial dos eleitores migraram. O Renan está crescendo principalmente entre os indecisos, entre as pessoas da terceira via que estavam desagregadas em várias candidaturas menores. Então, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, é deixar a porta aberta para que quando ele alcance os 2 dígitos, venha em massa esses eleitores do Caiado, do Zema, porque se ele pretende vencer a eleição, ou no mínimo ter um resultado surpreendente, que é o que eu acho que vai acontecer, olha, então ele está no caminho certíssimo. Perfeito, meu querido doutor Urso, são 10 horas e 6 minutos. A gente não falou, né, da questão do mercado, né? Flávio Bolsonaro, Faria Lima, deu tchau para ele. Eu li na Folha de São Paulo, li no Estadão, li no Jornal Globo, a mesma coisa. Todo mundo fala que a Faria Lima, os principais bancos, investidores, economistas, todos estão dizendo o óbvio a respeito do Flávio, que eu há pouco estava comentando, que é um pastel de vento, que é uma pessoa vazia, que não tem proposta nenhuma, é um playboy que fica repetindo o jargão. Agora o Renan Santos está mostrando, eu não estou fazendo torcida aqui, não, fazendo um comentário decente e real. E a minha análise é a mesma de vários outros comentaristas, jornalistas, inclusive da CNN, que o Renan, até a Daniela Lima falou sobre isso, o Renan é preparado, ele sabe falar, ele tem uma ideia do que acontece, ele conhece o problema do Brasil, diferente do Flávio Bolsonaro. E quando ele apresenta uma proposta de redução de juros real, quando ele apresenta uma proposta real para gerar riqueza, gerar economia, isso anima o mercado. Eu queria o vídeo, Luiz Belodia, dele nesse encontro. Não sei onde é que eu vi no Instagram. Tem não, Pablo? Onde é que o Renan, está no grupo de vocês aí do MBL, o vídeo do Renan nesse evento. Quem estiver assistindo o programa, manda aí, por favor, no 7131800434. Ele falando com segurança total, impressionante. Ele senta lá na cadeira, um bocado de gente, assim, uns velhinhos, assim, gente do mercado, cara de economista mesmo, investidor. Ele senta com o microfone. Olha, cara, tranquilo, velho, tranquilo. O Zema não tem essa tranquilidade, a gente tá tratando... O Zema é um bilionário, não sei se você sabe, ouvinte, o Zema é um bilionário. Não tem essa tranquilidade, essa facilidade de falar com todo tipo de gente. O Caiado também não tem. Aí ele vai, uma tranquilidade, já tem uma ideia, já tem uma plataforma, já sabe fazer. É impressionante. Você acha que esse sujeito não vai crescer? Eu tava vendo um comentário daquele cara lá que é do movimento dos marombeiros lá, movimento não, né? Que é da internet, eu esqueci, o Gorgonoide. O Gorgo tava falando do Renan. Você vê que ele tem uma questão pessoal com ele não consegue ver o óbvio. Ele fez uma aposta que o Renan não teria 2 dígitos nessa eleição. Ele vai perder. Mas sabe por quê? Ele mistura as coisas. E se ele tem um problema pessoal com o Renan, eu não sei. A questão é política agora. Se você pega o Renan e os outros candidatos, você não precisa ser especialista em política para fazer essa análise. Se você pega o discurso do Renan num cenário de polarização eleitoral no Brasil, de cansaço, de exaustão, que as pessoas não aguentam mais o Bolsonaro e o Lula, você pega um candidato disruptivo, com solução e ideia dos problemas reais, noção dos problemas reais do Brasil. Pega esse candidato, você vai entender, cara, esse cara é bom. A questão é conhecimento. O Brasil conhecer essa pessoa. Então você não precisa ser o especialista de política, o cientista político. O Renan, ele vai crescer. Aí, obrigado, conseguiram a imagem. O Renan, ele vai chegar nos 2 dígitos porque é o melhor, mas disparado, velho. Você não tem um candidato que chegue
com todo respeito aos outros, falando de proposta, comunicação, habilidade, tranquilidade, você não tem um cara que chega aos pés do Renan. E quem não consegue discernir o que eu estou falando, concordar comigo, ou é torcedor ou é burro. Eu não estou fazendo torcida aqui, eu estou falando. Você já viu o Renan Santos falando dos problemas do Brasil? Você já viu a plataforma? Eles têm uma organização, por isso que o MBL um dia, não sei se nessa eleição, mas um dia vai governar o Brasil. Solta o áudio aí, tem vídeo, tem áudio esse negócio, ou só é música? Só música. Eu vi não sei aonde ele falando, a tranquilidade, falando com um bocado de gente. Faria Lima aí, meu querido, grupo de investidores. Veja as propostas dele. Agora pega o Flávio. O Flávio vai para esse mesmo evento. Cara, deveria ir, né? Ele nem vai. Olha aí, a gente vai melhorar a economia. A gente vai reduzir os juros. Como? Como é que você vai fazer isso, Flávio? Olha, a gente vai consultar o posto Ipiranga. O meu posto Ipiranga, o meu pai foi... Ele fica repetindo a mesma merda. Então o mercado sinaliza. Olha, esse cara aí não tem proposta nenhuma. Sinaliza para os editoriais, os jornais, porque o mercado financeiro hoje controla o consórcio de mídia, se você não sabe. Então eles sinalizam, o candidato Flávio Bolsonaro é um despreparado. E a imprensa fica repercutindo esse negócio.